Oliveira, tem um dado impressionante sobre o Cruzeiro que reflete não só no atual momento, mas principalmente nas últimas passagens do Fernando Diniz no ano passado. O Cruzeiro não vence 2 rodadas seguidas. Isso é quase surreal, né? Há 24 rodadas de campeonato, né? 24 rodadas que o Cruzeiro não consegue ter 2 vitórias seguidas. A última vez que isso aconteceu foi quando bateu no Juventude 2-0 e naquele Botafogo 3-0. Aliás, o Cruzeiro praticamente fechou as portas depois daquele Botafogo 3-0. De lá pra cá, nada aconteceu. E agora fica essa esperança, né? Pra você ter uma ideia do hiato, do buraco na história do Cruzeiro depois daquele Botafogo 3-0 que você sempre disse e coloca como uma marca importante no Cruzeiro do ano passado. De lá pra cá, a coisa desandou. Talvez 24 rodadas depois, vem aí justamente contra o time do Seabra, né? Era o Fernando Seabra, o treinador daquele jogo do Botafogo, agora Seabra comandando a equipe do Bragantino pro compromisso de domingo, Ale. Com a ressalva que naquele jogo contra o Botafogo, o Cássio jogou muito, né? Foi eleito o melhor jogador da partida, né? Nessa partida contra o Bahia, o Cássio praticamente não trabalhou, né? Fruto do bom desempenho, da boa marcação e da entrega desse time do Jardim. E tem uma coisa que o Edu estava falando, e eu concordo, né? Que a diferença técnica nesses casos das trocas, ela não é grande. Né? Ela não é grande. Então, por exemplo, o William, hoje, ele é melhor do que o Fagner tecnicamente, mas não é uma diferença grande, né? E essa compensação que o Fagner dá. O Caio Jorge, ele talvez não atinja o ápice do Gabigol tecnicamente, mas não é uma diferença grande, evidentemente, fora a contribuição que o Caio Jorge dá. O Wanderson não tem a técnica, a habilidade do Dudu, mas não é uma diferença grande. Talvez a diferença grande, e por isso ele não foi trocado, né? Não foi pensada a substituição, seja do Matheus Pereira. O reserva do Matheus Pereira tem uma distância técnica grande para o Matheus Pereira. Né? Então, se você pensar aí, por exemplo, no Eduardo, né? Vamos supor, para ser o reserva do Matheus Pereira, aí você já tem uma distância muito grande. Agora, é um time que corre demais, que compete demais, e acho que, dentro do que o Rubinho falou, você tem que tomar cuidados, né? Eu não costumo brigar com a ciência, não sou louco de brigar com a ciência. Nesse time ideal do Cruzeiro, são 6 jogadores acima de 30 anos. Alguns não estavam acostumados a jogar de meio de semana e fim de semana. É o caso do Fagner, por exemplo. Né? Então, o caso também do Lucas Silva, também. Então, você tem que ficar sempre atento para saber do desgaste e tal, mas no mais, tem que dar cada vez mais confiança, ritmo, entrosamento para essa turma, porque eles jogaram muita bola contra o Bahia. Ô Rubens Júnior, nós vamos montar esse possível Cruzeiro para enfrentar o Bragantino. Eu preciso fazer um rápido intervalo pra gente seguir falando de Cruzeiro. Eu tô curioso para saber do Fagner, ô Rubinho. Treinou, não treinou, vai estar à disposição, não está? Ele, eu acho, daí é feeling, o Ale, a gente até falava sobre isso na cabine, ele não teve aquele estiramento que rasga o músculo, um grau 2, 3. Porque ele volta, ele dá ali alguns piques. Ele conseguiu dar umas arrancadas, então possa ter sido talvez um edema, alguma coisa que vá tirá-lo do jogo de amanhã, se tirar, mas que não vá deixá-lo de fora muito tempo. Cara, e o William sentiu também, tá? Ele levou a mão também logo no início. No início, quando ele entrou, mas depois parece que esquentou e foi. Vamos fazer um intervalo rápido, será que vai de Fagner ou vai de William? Ou vai ter que usar uma terceira peça, o técnico do Cruzeiro, pra enfrentar o Bragantino? Amanhã, aquele domingão na Itatiaia, hein? Tem o Galo, tem o Cruzeiro, tem o América. Coelhão também tem compromisso importante no Independência. A gente volta já já. Cara, eu acho que os dois técnicos vão ter que dar uma segurada. Não faz isso não. Vai tomar banho. O cara pegou minha água, velho. Pôs a boca dele na minha água. Ô, Bernardo, pega a água pra mim. Festa de camelo, meu. Festa de camelo, não tem uma aguinha pra contar a história, Pega a água lá, Bernardo, ali daquela sala ali, acho que tem água, cara. Pega uns copos. Isso não era água não, hein? Não era não. Era tô sentindo um teor alcoólico aqui. Fala de algo relevante. Eu acho que os dois treinadores vão ter que segurar o time no meio de semana, cara. Nossa senhora, sul-americano. Né? Alguns jogadores. O Atlético na Venezuela e o Cruzeiro é quem? O Cruzeiro é o Palestino, no Chile. Lá no Chile? Os dois jogam fora. Porque, Thiago, o Atlético perdeu o jogador já com lesão, o Cruzeiro a mesma coisa. A gente tá vendo vários outros times no futebol brasileiro, esses que possuem mais competições, perdendo jogadores. Daqui a pouco começa a Copa do Brasil, que o nível de enfrentamento não é simples também. Nossa, eu vi Vila Nova e Goiás.
Do Vila corre muito, viu? Não, e marca muito. Uma pegada violenta. E o Maringá também é um time chato. Time certinho. Acho que vai ser moleza, não. Então, cara, assim, eles vão ter que fazer uma escolha. Não dá pra você poupar no Campeonato Brasileiro. Maringá tirou a América no passado, né? Eu vou falar uma coisa que eu não deveria, ok? Então não fale. Isso marcou minha carreira, inclusive. A Sula não me seduz. Hoje em dia, com a premiação... Mais pra frente, eu acho que é legal. Ontem eu vi esse comentário seu, quem seduz aí. Vamos voltar. Gretchen Sula, sua irmã. 11 horas, meio-dia e 35. Meio-dia e 30. O Ale Oliveira, bebeu da minha água no intervalo, cara. Não dá. Tá te seduzindo, viu, Thiago? Não faz isso, cara. Pleno sabadão desse, Páscoa. Meio-dia e 35. Vamos falar do Cruzeiro? Bora falar do Cruzeiro. Rubinho, amanhã tem que ganhar. Ô, Bragantino, amanhã não, hein, Braga? Ô, Massa Bruta, amanhã não. Amanhã tem que ter o Cruzeirão vencendo de novo. Rubinho, vamos ter o Fagner à disposição, ele que sentiu um problema na coxa no jogo contra o Bahia. O William também, quando entra, teve problemas. Quem joga na direita do Cruzeiro? Tiago, a informação é que o Fagner fez trabalhos internos, então tudo indica que o William vai para o jogo em Bragança Paulista, até porque a gente sabe, e o Alê tocava no ponto da idade, da média, né, da equipe que vem sendo utilizada entre os 11, o Fagner atuou contra o São Paulo e também contra a equipe do Bahia e acabou sentindo. O Cruzeiro não vai forçar o atleta. Agora veremos se ele, né, vai viajar com a delegação, que ainda encerra a preparação na tarde deste sábado na Toca e depois vai para Bragança Paulista. Você dizia, Thiago, sobre as 24 rodadas em que o Cruzeiro não emplacou uma sequência de 2 resultados positivos. Quem sabe isso acontecendo, lembrando, já na próxima semana tem a Copa Sul-Americana, toda a necessidade de vitória depois de ter perdido pro União Santa Fé, pro Mochuc Runa, agora é o Palestino, jogo do Chile, quinta-feira, 9h30, e o Cruzeiro, assim como teve na última temporada, né, deixou a classificação para a reta final da fase de grupos. Mas sobre a escalação para o desafio contra a equipe do Bragantino, e o Alê falava no intervalo que a Copa Sul-Americana para ele não acaba seduzindo, mas o Cruzeiro vê sim com bons olhos a disputa que teve a decisão na temporada passada, até pela premiação, lembrando, a cada resultado positivo são R$600 mil para os cofres do clube e também a premiação até o final da competição internacional. E a necessidade, Thiago, que o Cruzeiro tem de vencer o Palestino, de ter uma equipe competitiva, quem sabe o técnico Leonardo Jardim poupando um ou outro atleta contra a equipe do Bragantino, pela necessidade também do tanque cheio na próxima semana, Thiago. Se tiver que poupar, deveria poupar na Sul-Americana, né? Eu acho que com o Campeonato Brasileiro não se brinca. O Bragantino é um adversário muito mais qualificado do que o Palestino, com todo o respeito que eu devo ao Palestino, e concordo que em uma hora ou outra o Leonardo Jardim vai ter que dar uma segurada, porque vem aí Copa do Brasil contra um Vila Nova que está muito ajeitado também, mas se tiver que escolher entre final de semana Bragantino e meio de semana Palestino para segurar jogador, eu não pensaria 2 vezes, mesmo tendo perdido as 2 primeiras rodadas da Sul-Americana. Talvez até por isso, né? Até. É o contrário, talvez até por já ter Cara, perdido você tá as na 2 quinta primeiras. colocação do Campeonato Brasileiro. Uma vitória contra o Bragantino te coloca no G4, pra você brigar lá dentro com os grandes, e é onde o Cruzeiro tem que estar. A Copa Sul-Americana contra o Palestino, aí você tem Dudu, você tem Gabriel Barbosa, você tem Eduardo, se precisar. Aí você pode fazer uma mescla, dar mais uma oportunidade pro Wallace. Jonathan Jesus. Que são ótimos jogadores e que precisam dar resposta. E que deem a resposta contra o Palestino na Sul-Americana. Não se brinca com o Campeonato Brasileiro, e eu espero que, se o Leonardo Jardim quiser mesclar, poupar jogador, que seja no meio da semana. Contra o Bragantino é força máxima.